Olá, turminha! Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo da reta e na aula de hoje vamos falar da equação reduzida de uma reta. O que é isso mesmo, professor? Atenção, vocês lembram que na aula passada nós vimos a equação geral da reta, que é do tipo, se temos uma reta R, ela é do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Agora veja bem, se o coeficiente B não for zero, se existir o termo Y, nós podemos partir aqui da equação geral e chegar à reduzida do seguinte modo, pessoal, ó, nós vamos isolar do lado esquerdo o termo, a variável Y. Então você repete aqui o BY, o AX está positivo, vem negativo, o C está positivo, vem negativo. Este B que está multiplicando passa dividindo tanto o menos A como o menos C. Então vai ficar menos A sobre B, que multiplica X, e menos C sobre B, porque o B passa dividindo o termo AX e o termo C. Podemos rebatizar do seguinte modo, nós vamos chamar menos A sobre B de um certo M, e menos C sobre B nós vamos batizar de N, tá certo? Então essa equação pode ser reescrita assim, y igual a mx, porque menos A sobre B nós chamamos de M, e menos C sobre B nós chamamos de N, mais N. A equação escrita deste modo, com o y isolado do lado esquerdo, no primeiro membro, ela é chamada de equação reduzida da reta. Veja que essa equação reduzida da reta equivale a uma função afim. O m é chamado de coeficiente angular, como vocês devem estar lembrados do estudo da função afim. E o n é chamado de coeficiente linear. E nós vamos aprofundar por que esse m é chamado de coeficiente angular. E vamos aprender como determinar este coeficiente angular de dois modos. Ou a partir do ângulo entre... Por que ele é chamado de coeficiente angular, pessoal? Porque, ó, veja bem, se eu tenho aqui uma reta no plano cartesiano, este ângulo aqui entre a reta e a horizontal, este ângulo θ, a tangente deste ângulo é igual ao coeficiente angular. Por isso que ele é coeficiente angular, porque ele depende do ângulo e ele equivale à tangente do ângulo. Se não, vejamos. Atenção, pessoal, como devemos proceder? Vamos entender essa história do coeficiente angular. Cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de dois dos seus pontos. Veja bem, se tivermos um certo ponto A, de coordenadas xa e ya, e um certo ponto B, de coordenadas xb e yb, como determinar o coeficiente angular da reta que passa em A e B? Está aqui o ponto A, formado por x de A e y de A, e o ponto B, formado por x de B e y de B, pessoal. Veja bem, eu tenho aqui um ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é o ângulo entre a reta e a horizontal. Pessoal, o coeficiente angular de cara nós já podemos afirmar que ele é igual à tangente do ângulo alfa. Então veja bem, se conhecermos o ângulo alfa, se soubéssemos, por exemplo, que esse ângulo alfa vale 20 graus, 25 graus, 30 graus, basta conhecermos a tangente do ângulo, né? E aí a gente pode descobrir essa tangente ou a partir de um dos ângulos, se for um dos ângulos notáveis, a partir dos conhecimentos previamente adquiridos em trigonometria, ou se for um ângulo qualquer com auxílio de uma tabela trigonométrica ou de uma calculadora científica. Mas se eu não conhecer a medida do ângulo, mas eu conhecer as coordenadas dos pontos, veja bem, nós temos aqui o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Como é a tangente de alfa, vocês lembram que a tangente de um ângulo no triângulo retângulo, ela é definida como sendo a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Vejam que o cateto oposto ao ângulo é esse aqui, ó.
Vou até fazer ele de outra cor aqui, pessoal. Ó, o cateto oposto ao ângulo é esse aqui de azul, ó. Estão vendo? E esse cateto vale quanto? Ó, ele sai aqui da altura y de A até y de B. Então, ele vale o ponto final menos o inicial. Vale y de B menos y de A. Ó. É esse mesmo tamanho aqui. Se uma reta sai de y de A e vai até y de B, o seu comprimento é y de B menos y de A. Tá certo? Então, o nosso coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, que é cateto oposto dividido por hipotenusa, o cateto oposto vale y de B menos y de A. E o cateto adjacente, que é esse vermelho, sai de x de A e vai até x de B, portanto, ele vale x de B menos x de A. Logo, o cateto adjacente é x de B menos x de A. Concluindo, o coeficiente angular de uma reta pode ser calculado a partir de dois dos seus pontos, diminuindo na parte de cima o y do segundo menos o y do primeiro, dividido pelo x do segundo menos x do primeiro, que pode ser escrito como sendo variação de y dividido por variação de x. O que é delta y? Y final menos y inicial. E delta x? X final menos x inicial. Esta é a fórmula que nos permite calcular, atenção, o coeficiente angular de uma reta conhecendo dois de seus pontos. Vamos deixar essa história bem claro, aplicando em alguns exemplos. Atenção, pessoal, vamos calcular. Por enquanto, a gente não vai nem determinar ainda a equação reduzida da reta. Eu só quero que a gente aprenda a determinar o coeficiente angular de uma reta a partir de dois dos seus pontos. Tá aqui os pontos A e B. Pessoal, como é que a gente determina o coeficiente angular da reta? É delta y sobre delta x, que é o mesmo que y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Portanto, o coeficiente angular nesse caso vai ser, ó, quem é o y de B, 2, menos quem é o y de A, é 4. Para que um risco tão grande, hein? 2 menos 4. O x de B é 3, né, pessoal? E o x de A, o menos da fórmula, o x de A é menos 5. Menos por menos fica mais 5. Tem o menos da fórmula e o menos do número, você multiplica os sinais. Portanto, nosso m vai ser 2 menos 4 é menos 2 e 3 mais 5 é 8. Aqui dá para simplificar tudo por 2 e o coeficiente angular da reta que passa nos pontos menos 5 e 4 e 3 e 2 é de fato menos 1 sobre 4. De fato, se você colocar esses dois pontos numa matriz, o que aprendemos na aula passada, e escrever sua equação geral e depois isolar o y, menos 1/4 vai ficar multiplicando o x. Ou seja, a equação é do tipo y igual a menos 1/4 de x, mais uma constante aqui que nós ainda não determinamos. Tá certo? Ok? Tá entendido aí a história do coeficiente angular? Vamos fazer mais um exemplo por obséquio. Vamos lá, pessoal. Ou melhor, deixa eu criar aqui mais um exemplo aqui mesmo, para depois a gente trabalhar uma outra fórmula. Se eu tivesse aqui os pontos, uma reta R passando por um certo ponto M de coordenadas 1 e 3 e um certo ponto N de coordenadas 15 e 5. Pessoal, quem seria o coeficiente angular de R? O coeficiente, quem é o M de R nesse caso? Coeficiente angular de R. Bom, nós já sabemos que é y de B menos y de A é 5 menos 3 sobre x de B menos x de A. No caso, x de N menos x de M. É o y do segundo menos o y do primeiro dividido pelo x do segundo menos o x do primeiro. 15 menos 1. Ó, 5 menos 3 é 2 e 15 menos 1, 14, não é isso, pessoal? Portanto, simplificando por 2 dá 1/7. Pessoal, nem sempre o coeficiente angular dá fracionário. Ele pode sim dar um valor inteiro, ok? Agora vamos a partir desta ideia, eu chamei aqui de uma outra, ou outra entre parênteses, uma outra fórmula. Não é uma outra. A gente só vai manipular a fórmula para chegar num canto interessante. Ó. Nós sabemos que o coeficiente angular de uma reta, se tivermos, né, ó, se R
Vamos deixar aqui a coisa mais bem explicada. Se R passa pelos pontos A de coordenadas XA e YA e B de coordenadas XB e YB, seu coeficiente angular vale o que, pessoal? M vale Y de B menos Y de A dividido por X de B menos X de A. Né? Agora vamos supor que eu não conheça o ponto B. Eu só sei que a reta passa em A. E aí eu suponho um ponto genérico, né? Se eu só conheço A, vamos supor um ponto genérico, suponhamos um ponto genérico qualquer, esse ponto eu não conheço suas coordenadas, um ponto genérico que pertence a essa reta, P de coordenadas x e y. Ele é genérico, ele pode ser qualquer um ponto da reta. Então, esse coeficiente angular poderia ser escrito assim, né? Ó, eu não conheço o B, eu estou trabalhando com P e A. Então, vai ser o x de P, como eu não conheço, eu vou chamar simplesmente de x, menos o x de A, dividido pelo y de P, menos o y de A. Pessoal, se nós fizermos aqui produto dos extremos igual a produto dos meios, nós teremos aqui, ó. Desculpem, pessoal, eu inverti aqui, né? Retiro o que disse aqui, pessoal. É y na parte de cima. É y menos y de A dividido por x menos x de A. Vai ficar uma vez y menos y de A igual a m, aqui, ó, que multiplica x menos x de A. Pessoal, essa fórmula ela é importantíssima. Para que ela serve, professor? Esta fórmula ela é utilizada para escrever a equação reduzida ou até a equação geral da reta, se a gente conhecer duas coisas. Ela serve para quê? Para escrever a equação da reta, pode ser a geral ou a reduzida, porque é possível sair de uma para outra, a equação da reta, conhecendo o coeficiente angular M e um ponto, que pode ser um certo ponto A, de coordenadas x de A e y de A. Veja que até agora nós tínhamos escrito a equação da reta, na aula anterior nós escrevemos a equação geral da reta conhecendo dois dos seus pontos. O que eu estou dizendo para vocês é que agora nós conseguiremos escrever a equação da reta, seja a geral ou a reduzida, conhecendo um ponto e o coeficiente angular. Não é obrigado a conhecer dois pontos. Se você conhecer um ponto e o coeficiente angular, você escreve a partir desta fórmula a equação da reta. Se não, vejamos. Olha, pessoal, vamos determinar a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P, 2 e 5 e tem coeficiente angular igual a 3. Igual a 3, pessoal. Atenção, toda vez que a gente conhecer apenas um ponto e o coeficiente angular, nós podemos escrever a equação da reta por essa fórmula, ó, y menos y do ponto, que pode ser o ponto A, nesse caso aqui é um ponto P, igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto. Estou chamando yp e xp porque é o ponto P. Se fosse o ponto A, eu chamaria ya e xa. Então, vamos dizer de novo, pessoal. Toda vez que tivermos apenas um ponto e o coeficiente angular, você faz y menos y do ponto igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Vamos substituir, vai ficar y menos. Ó. Quem é o y do ponto? É 5. Igual a m, quem é o m? M representa o coeficiente angular, vale 3. Vezes x você repete e o x do ponto é 2. Olha que lindo, pessoal. Vamos ter y menos 5 igual a 3 vezes x, 3x, mais por menos é menos, 3 vezes 2, 6. O 5, como nós queremos a equação reduzida, o y fica sozinho no primeiro membro. Então, esse 5 que está negativo passa positivo. Vai ficar y igual a 3x menos 6 mais 5.
Portanto, y igual a 3x menos 6 mais 5 dá menos 1. Esta é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 2, 5 e tem coeficiente angular igual a 3. Ó, o coeficiente angular de fato é 3. E provando que ela passa pelo ponto 2, 5. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Me entenderam? Claro que eu poderia escrever a equação geral. Como é que eu sairia aqui da reduzida? O problema não está pedindo, mas vamos ver, pessoal, como é que a gente sai da reduzida para a geral. É só você aqui, ó, pegar essa reduzida, que está desse jeitão aqui, eu estou só repetindo, ó, y igual a 3x menos 1, e levar tudo para o primeiro membro. Ó, o 3x está positivo, vem negativo. O y já está aqui, só repete. O 1 está negativo, vem positivo, e igualar a zero. Esta é a equação geral dessa reta, da mesma reta, pessoal, a equação geral. Geral, vocês me entenderam? Então, essa fórmula ela é muito legal, é muito interessante, porque eu posso utilizá-la, inclusive, se eu tiver 2 pontos e não quiser usar a matriz. Por quê? Porque eu tendo 2 pontos, eu calculo o coeficiente angular, diminuindo o y de um ponto do y do outro, o x do segundo ponto do x do primeiro, calculo m, depois eu escolho um dos pontos, deixo o outro para lá, escolho um e jogo nessa fórmula e escrevo a equação da reta, pessoal. É totalmente possível usar esta fórmula se eu tiver 2 pontos e não quiser usar a matriz, tá certo? Vamos ver mais um item. Pessoal, vamos ver mais um exemplo. Só um instante que eu fiz, foi fechar tudo aqui sem querer, mas vamos lá. Atenção, ó. Vamos determinar a equação geral e a equação reduzida da reta que passa por P de coordenadas 2 e 1 e Q de coordenadas 4 e 11. Ok, pessoal? Veja bem, para determinar a equação geral e reduzida dessa reta, veja que nos foram dados 2 pontos. Nós poderíamos utilizar tranquilamente a matriz, não vai estar errado, escrever a equação geral e da geral chegar na reduzida. Mas eu não quero ir por esse caminho, eu quero mostrar para vocês que é possível usar essa fórmula, ó, y menos y de P igual a m que multiplica x menos x de P. Por quê? Porque ele não me deu o coeficiente angular, mas eu sei como calcular o coeficiente angular. Nós sabemos que o coeficiente angular é o y do segundo ponto, aqui no caso é o ponto Q, menos o y de P, dividido por x de Q, menos x de P. Vocês me entenderam? Então, se você tiver 2 pontos, você pode tranquilamente calcular o coeficiente angular, que é sempre diminuir o y do segundo menos o y do primeiro. Não é obrigado a escrever a formulinha aqui, pode vir direto. Ó. Bota na cabeça, você diminui o y do segundo do y do primeiro no numerador e no denominador o x do segundo do x do primeiro. 4 menos 2. Esse m vai dar quanto? Ó? 11 menos 1, 10. 4 menos 2, 2. O nosso m vale 5. Agora que nós temos o coeficiente angular e temos um ponto... Não, professor, na verdade a gente tem 2. Mas quem tem 2 tem 1, né, pessoal? Isso é uma máxima da matemática, que quem pode mais, pode menos. Você escolhe um dos 2, qualquer um deles, e joga agora nessa fórmula. Eu vou escolher o P, por pura comodidade, mas poderia ser o quê? O resultado vai dar no mesmo. Aí você vem aqui, ó, y menos y do P. Quem é o y do P? É 1. Você não usa os 2 pontos nessa fórmula, só 1, pessoal. Quem é o m, que nós acabamos de calcular? É 5. Vezes x menos o x de P, que é quem? Ó, o x de P é 2. Então, eu tenho y menos 1 igual a 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 2, 10. Se quisermos a equação reduzida, eu vou levar logo a reduzida, é só jogar esse 1 para o lado de lá. Então, vai ficar y igual a 5x
menos 10. O 1 está negativo, vem positivo. Fica y igual a 5x menos 10 mais 1 dá menos 9. Esta é a equação reduzida. Para chegar na geral, agora é só fazer o quê, pessoal? Voltar todo mundo, né? Aqui saindo da reduzida para a geral, você repete o y, o 5x, comece trazendo logo o 5x para ficar organizado. Ó, o 5x está positivo, vem negativo. O y você só repete. O 9 está negativo, vem positivo, igual a 0. Esta é a equação geral. Se você quiser deixar ela mais organizada ainda, para o x não ficar negativo, você multiplica por menos 1 e aí fica 5x, está negativo, fica positivo, está positivo, fica negativo, está positivo, fica negativo, igual a 0. Qualquer uma dessas duas está correta a resposta. Essa é a equação geral dessa reta, né? É a equação geral dessa reta. Ficou entendido, pessoal? Espero que sim. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula, onde aprendemos a calcular o coeficiente angular a partir de 2 pontos e onde aprendemos a escrever a equação, quer seja a geral ou a reduzida, de uma reta, conhecendo um dos seus pontos e o coeficiente angular, ok? Qualquer dúvida, podem me contactar a qualquer momento. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.